Sejam todos bem-vindos ao estudo online do Livro dos Médiuns. Este é um projeto realizado pelo Departamento Mediúnico da União Regional Espírita 1, em parceria com a Federação Espírita Catarinense. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, inscreva-se no canal, clique em gostei e ative o sininho para receber notificações dos novos capítulos. Você também pode compartilhar para ajudar a divulgar a doutrina espírita. Um bom estudo a todos. Olá! Hoje nós vamos estudar noções sobre as aparições do capítulo 6 do Livro dos Médiuns. Kardec inicia o capítulo fazendo algumas perguntas aos espíritos. No item 100, ele nos diz que de todas as manifestações espíritas, as mais interessantes, sem contestação possível, são aquelas por meio das quais os espíritos se tornam visíveis. Pela explicação deste fenômeno, se verá que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Vamos apresentar primeiramente as respostas que os espíritos deram acerca do assunto. Primeira pergunta: podem os espíritos tornar-se visíveis? E eles dizem: podem, sobretudo durante o sono. Entretanto, algumas pessoas os veem quando acordadas, porém, isso é mais raro. Kardec faz uma nota. Enquanto o corpo repousa, o espírito se desprende dos laços materiais, fica mais livre e pode mais facilmente ver os outros espíritos, entrando com eles em comunicação. O sonho não é senão a recordação desse estado. Quando de nada nos lembramos, disse que não sonhamos, mas nem por isso a alma deixou de ver e de gozar da sua liberdade. Aqui nos ocupamos especialmente com as aparições no estado de vigília. No Livro dos Espíritos, na questão 409, Kardec pergunta: outras vezes, num estado que ainda não é bem o do adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. Que há aí efeito de visão ou de imaginação? E eles respondem: estando entorpecido o corpo, o espírito trata de despreender-se, transporta-se e vê. Se fosse completo o sono, já seria sonho. Nessa pergunta, os espíritos nos dizem que é muito comum vermos os espíritos quando estamos quase dormindo ou também acordando, quando o corpo ainda está entorpecido. E as perguntas seguintes são feitas em relação à visão quando o médium está acordado. Segunda: pertencem mais a uma categoria do que a outra os espíritos que se manifestam fazendo-se visíveis? Não. Podem pertencer a todas as classes, assim as mais elevadas como as mais inferiores. Terceira: a todos os espíritos é dado manifestarem-se visivelmente? Todos o podem, mas nem sempre têm permissão para fazê-lo ou o querem. Quarta: que fim objetivam os espíritos que se manifestam visivelmente? Isso depende. De acordo com as suas naturezas, o fim pode ser bom ou mau. Quinta: como lhes pode ser permitido manifestar-se quando para mau fim? Nesse caso, é para experimentar os a quem eles aparecem. Pode ser má a intenção do espírito e bom o resultado. Sexta: qual pode ser o fim que tem em vista o espírito que se torna visível com má intenção? Amedrontar e muitas vezes vingar-se. É muito comum pessoas alegarem verem espíritos inferiores que as atormentam nos casos de obsessão. Em seguida ele faz outra pergunta: que visam os que vêm com boa intenção? O que é que eles pretendem, esses espíritos que vêm com boa intenção? E eles respondem:
consolar as pessoas que deles guardam saudades, provar-lhes que existem e que estão perto delas, dar conselhos e algumas vezes pedir para si mesmo assistência. Assim, também é comum pessoas chegarem aos centros espíritas pedindo explicações para as visões que tiveram de seus entes queridos. 7ª, que inconveniente haveria em ser permanente e geral entre os homens a possibilidade de verem os espíritos? Não seria esse um meio de tirar a dúvida aos mais incrédulos? E eles respondem: estando o homem constantemente cercado de espíritos, o vê-los a todos os instantes o perturbaria. Embaraçar-lhe-ia os atos e tirar-lhe-ia a iniciativa na maioria dos casos, ao passo que, julgando-se só, ele age mais livremente. Quanto aos incrédulos, de muitos meios dispõem para se convencerem, se desses meios quiserem aproveitar-se e não estiverem cegos pelo orgulho. Sabes muito bem existirem pessoas que hão visto e que nem por isso creem, pois dizem que são ilusões. Com esses não te preocupes, deles se encarrega Deus. Kardec faz uma nota. Tantos inconvenientes haveria em vermos constantemente os espíritos, como em vermos o ar que nos cerca e as miríades de animais microscópicos que sobre nós e em torno de nós pululam. De onde devemos concluir que o que Deus faz é bem feito e que Ele sabe melhor do que nós o que nos convém. Nós não teríamos condições de presenciar o mundo de espíritos à nossa volta sem que isso nos abalasse profundamente. 8ª, uma vez que há inconveniente em vermos os espíritos, porque em certos casos é isso permitido? Para dar ao homem uma prova de que nem tudo morre com o corpo, que a alma conserva sua individualidade após a morte. A visão passageira basta para que essa prova e para atestar a presença de amigos ao vosso lado e não oferece os inconvenientes da visão constante. Como é o caso do Dr. Glass, narrado na Revista Espírita de maio de 1861, em palestras familiares de além-túmulo. Dr. Glass foi nascido em Lyon e falecido a 21 de fevereiro de 1861 com a idade de 35 anos e meio. Ele era um espírita fervoroso, sucumbiu a uma longa e dolorosa enfermidade cujos sofrimentos só foram atenuados pela esperança que dá o espiritismo. Sua vida laboriosa e acidentada por preocupações amargas e um acidente, inicialmente desconhecido, abreviaram-lhe a existência. Foi evocado a pedido de seu pai. Fizeram a evocação e ele responde: eis-me aqui. Teríamos prazer de nos comunicarmos convosco, inicialmente para condescender ao desejo do Senhor vosso Pai e de vossa esposa, e depois porque à vista do estado dos vossos conhecimentos, esperamos deles tirar proveito para nós mesmos. E ele responde: desejo essa comunicação seja uma consolação para os que me lamentam e para vós que me evocais, um assunto de estudos instrutivos. Nessa mensagem, o exemplo do Dr. Glass nos confirma o quanto nossos entes queridos, que nos envolvem, que já desencarnaram, continuam a nos querer bem e se preocupando, se ocupando conosco. 9ª, nos mundos mais adiantados que o nosso, os espíritos são vistos com mais frequência do que entre nós? Quanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual, tanto mais facilmente se põe em comunicação com os espíritos. A grosseria do vosso envoltório é que dificulta e torna rara a percepção dos seres etéreos. 10ª, será racional assustarmos-nos com a aparição de um espírito? Eles respondem:
Quem refletir deverá compreender que um espírito qualquer que seja é menos perigoso do que um vivo. Demais, podendo os espíritos, como podem, ir a toda parte, não se faz preciso que uma pessoa os veja para saber que alguns estão ao seu lado. O espírito que queira causar dano pode fazê-lo, e até com mais segurança, sem se dar a ver. Ele não é perigoso pelo fato de ser espírito, mas sim pela influência que pode exercer sobre o homem, desviando-o do bem e impelindo-o ao mal. Kardec faz uma nota. As pessoas que, quando se acham na solidão ou na obscuridade, se enchem de medo, raramente se apercebem da causa de seus pavores. Não seriam capazes de dizer de que é que tem medo. Muito mais deveriam temer o encontro com homens do que com espíritos, porquanto o malfeitor é bem mais perigoso quando vivo do que depois de morto. Uma senhora do nosso conhecimento teve uma noite em seu quarto uma aparição tão bem caracterizada que ela julgou estar em sua presença uma pessoa e a sua primeira sensação foi de terror. Certificada de que não havia pessoa alguma, disse: "Parece que é apenas um espírito. Posso dormir tranquila." 11ª. Poderá aquele a quem um espírito apareça travar com ele conversação? Perfeitamente, e é mesmo que se deve fazer em tal caso, perguntando ao espírito quem ele é, o que deseja e em que se lhe pode ser útil. Se se tratar de um espírito infeliz e sofredor, a comiseração que se lhe testemunhar o aliviará. Se for um espírito bondoso, pode acontecer que traga a intenção de dar bons conselhos. Faz uma pergunta. Como pode o espírito nesse caso responder? Algumas vezes o faz por meio de sons articulados, como faria uma pessoa viva. Na maioria dos casos, porém, pela transmissão dos pensamentos. 12ª. Os espíritos que aparecerem com asas, têm-nas realmente ou essas asas são apenas uma aparência simbólica? Os espíritos não têm asas nem de tal coisa precisam, visto que podem ir a toda parte como espíritos. Aparecem da maneira porque precisam impressionar a pessoa a quem se mostram. Assim é que uns aparecerão em trajes comuns, outros envoltos em amplas roupagens, alguns com asas, como atributo da categoria espiritual a que pertencem. 13ª. As pessoas que vemos em sonhos são sempre as que parecem ser pelo seu aspecto? Quase sempre são mesmo as que os vossos espíritos buscam, ou que vêm ao encontro deles. 14ª. Não poderiam os espíritos zombeteiros tomar as aparências das pessoas que nos são caras para nos induzirem em erro? Somente para se divertirem à vossa custa, tomam eles aparências fantásticas. Há coisas, porém, com que não lhes é lícito brincar. Aqui nunca é demais lembrar que para nos mantermos a salvo das influências perversas, é muito importante nos esforçarmos para cultivar bons pensamentos e bons hábitos, principalmente o da oração. 15ª. Compreende-se que, sendo uma espécie de evocação, o pensamento faça com que se apresente o espírito em que se pensa. Como é, entretanto, que muitas vezes as pessoas em que mais pensamos, que ardentemente desejamos tornar a ver, jamais se nos apresentam em sonho, ao passo que vemos outras que nos são indiferentes e nas quais nunca pensamos. Os espíritos nem sempre podem manifestar-se visivelmente, mesmo em sonho, e malgrado ao desejo que tenhais de vê-los. Pode dar-se que obstem a isso causas independentes da vontade deles. Frequentemente é também uma prova de que não consegue triunfar o mais ardente desejo.
Quanto às pessoas que vos são indiferentes, se é certo que nelas não pensais, bem pode acontecer que elas em vós pensem. Aliás, não podeis formar ideia das relações no mundo dos espíritos. Lá tendes uma multidão de conhecimentos íntimos, antigos ou recentes, de que não suspeitais quando despertos. Kardec faz uma nota. Quando nenhum meio tenhamos de verificar a realidade das visões ou aparições, podemos sem dúvida lançá-las à conta de alucinação. Quando, porém, os sucessos as confirmam, ninguém tem o direito de atribuí-las à imaginação. Tais, por exemplo, as aparições que temos em sonho ou em estado de vigília, de pessoas em quem absolutamente não pensávamos e que, produzindo-as no momento em que morrem, vêm por meio de sinais diversos revelar as circunstâncias totalmente ignoradas em que faleceram. Tem-se visto cavalos empinarem e recusarem caminhar para a frente, por motivo de aparições que assustam os cavaleiros que os montam. Embora se admita que a imaginação desempenha aí algum papel, quando o fato se passa com os homens, ninguém certamente negará que ela nada tem que ver com o caso, quando este se dá com os animais. Acresce que se fosse exato que as imagens que vemos em sonho são sempre efeitos das nossas preocupações quando acordados, não haveria como explicar que nunca sonhemos, conforme se verifica frequentemente com aquilo em que mais pensamos. 16ª. Por que razão certas visões ocorrem com mais frequência quando se está doente? Elas ocorrem do mesmo modo quando estais de saúde perfeita. Simplesmente no estado de doença, os laços materiais se afrouxam. A fraqueza do corpo permite maior liberdade ao espírito, que então se põe mais facilmente em comunicação com os outros espíritos. 17ª. As aparições espontâneas parecem mais frequentes em certos países. Será que alguns povos estão mais bem dotados do que outros para receberem esta espécie de manifestação? Dar-se-á tenhais um registro histórico de cada aparição? Respondem os espíritos. As aparições, como os ruídos e todas as manifestações, produzem-se igualmente em todos os pontos da Terra. Apresentam, porém, caracteres distintos de conformidade com o povo em cujo seio se verificam. Em uns, por exemplo, onde o uso da escrita está pouco espalhado, não há médiuns escreventes. Em outros, abundam os médiuns dessa natureza. Entre outros, observam-se mais os ruídos e os movimentos do que as manifestações inteligentes, por serem estas menos apreciadas e procuradas. 18ª. Por que é que as aparições se dão de preferência à noite? Não indica isso que elas são efeito do silêncio e da obscuridade sobre a imaginação? Pela mesma razão por que vedes durante a noite as estrelas e não as divisais em pleno dia. A grande claridade pode apagar uma aparição ligeira, mas errôneo é supor-se que a noite tenha qualquer coisa com isso. Inquiri os que têm tido visões e verificareis que são em maior número os que a tiveram de dia. Kardec faz uma nota. Muito mais frequentes e gerais do que se julga são as aparições. Porém, muitas pessoas deixam de torná-las conhecidas por meio do ridículo e outras as atribuem à ilusão. Se parecem mais numerosas entre alguns povos, é isso devido a que aí se conservam com mais cuidado as tradições verdadeiras ou falsas, quase sempre ampliadas pelo poder de sedução do maravilhoso, a que mais ou menos se preste o aspecto das localidades. A credulidade, então, faz que se vejam efeitos sobrenaturais nos mais vulgares fenômenos: o silêncio da solidão, o escarpamento das quebradas, o mugido das florestas, as rajadas da tempestade, o eco das montanhas, a forma fantástica das nuvens, as sombras, as miragens, tudo enfim se presta à ilusão, para imaginações simples e ingênuas que de boa fé narram o que viram ou julgaram ver. Porém, ao lado da ficção há a realidade. O
O estudo sério do Espiritismo leva precisamente o homem a se desembaraçar de todas as superstições ridículas. 19ª. A visão dos espíritos se produz no estado normal ou só estando vidente no estado estático? Pode produzir-se achando-se este em condições perfeitamente normais. Entretanto, as pessoas que os veem se encontram muito a miúde num estado próximo do de êxtase, estado que lhes faculta uma espécie de dupla vista. Em relação à dupla vista, nós vamos ler na questão 447 do Livro dos Espíritos. O fenômeno a que se dá a designação de segunda vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? E eles respondem que tudo isso é uma coisa só. O que chama de segunda vista é ainda resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. A segunda vista é a vista da alma. 20ª. Os que veem os espíritos veem-nos com os olhos? Assim o julgam, mas na realidade é a alma quem vê, e o que o prova é que os podem ver com os olhos fechados. 21ª. Como pode o espírito fazer-se visível? O princípio é o mesmo de todas as manifestações. Reside nas propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações ao sabor do espírito. 22ª. Pode o espírito propriamente dito fazer-se visível ou só o pode com auxílio do perispírito? No estado material em que vos achais, só com o auxílio de seus invólucros semimateriais podem os espíritos manifestar-se. Esse invólucro é o intermediário por meio do qual eles atuam sobre os vossos sentidos. Sob esse envoltório é que aparecem às vezes com uma forma humana ou com outra qualquer, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, assim em plena luz como na obscuridade. 23ª. Poder-se-á dizer que é pela condensação do fluido do perispírito que o espírito se torna visível? Condensação não é o termo. Essa palavra apenas pode ser usada para estabelecer uma comparação que vos faculte compreender o fenômeno, porquanto não há realmente condensação. Pela combinação dos fluidos, o perispírito toma uma disposição especial, sem analogia para vós outros, disposição que o torna perceptível. Em relação a essa combinação de fluidos, na mesma entrevista de maio de 1861 com o Dr. Glass, vamos encontrar em determinado trecho as seguintes colocações. Teríeis a bondade de precisar o lugar onde estais aqui? À vossa esquerda e à direita do médium. E aí o senhor Allan Kardec senta-se no lugar indicado pelo espírito, para dizer que ele estava sentado no lugar que o espírito falou. Fostes obrigado a deixar o vosso lugar para me ceder? Absolutamente. Nós passamos através de tudo como tudo passa através de nós. É o corpo espiritual. Assim, estou mergulhado em vós? Sim. Por que não vos sinto? Porque os fluidos que compõem o perispírito são muito etéreos, não suficientemente materiais para vós. Mas pela prece, pela vontade, numa palavra, pela fé, os fluidos podem tornar-se mais ponderáveis e materiais, e mesmo afetar o tato, o que acontece nas manifestações físicas e é a conclusão desse mistério. 24ª. Os espíritos que aparecem são sempre inapreensíveis e imperceptíveis ao tato? Em seu estado normal, são inapreensíveis como num sonho. Entretanto, podem se tornar capazes de produzir impressão ao tato, de deixar vestígios de sua presença e até, em certos casos, de tornar-se momentaneamente tangíveis, o que prova haver matéria entre vós e eles. Quanto às aparições tornarem-se tangíveis, vamos encontrar na Gênese, capítulo 14, os fluidos, explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais, aparições, transfigurações. E lá no item 35, ele vai falar em determinado momento
que conforme o grau de condensação do fluido perispirítico, a aparição é às vezes vaga e vaporosa, de outras vezes mais nitidamente definida, de outras, enfim, como todas as aparências da matéria tangível. Pode mesmo chegar até a tangibilidade real, ao ponto de o observador se enganar com relação à natureza do ser que tem diante de si. São frequentes as aparições vaporosas, forma sob a qual muitos indivíduos, depois de terem morrido, se apresentam às pessoas que lhes são afeiçoadas. As aparições tangíveis são mais raras, se bem haja delas numerosíssimos casos, perfeitamente autenticados. Se o espírito quer dar-se a conhecer, imprime ao seu envoltório todos os sinais exteriores que tinha quando vivo. 25ª. Toda a gente tem aptidão para ver os espíritos? Durante o sono, todos têm. Em estado de vigília, não. Durante o sono, a alma vê sem intermediário. No estado de vigília, acha-se sempre mais ou menos influenciada pelos órgãos. Daí vem não serem totalmente idênticas as condições nos dois casos. 26ª. De que depende para o homem as faculdades de ver os espíritos em estado de vigília? Depende da organização física. Reside na maior ou menor facilidade que tem o fluido do vidente para se combinar com o do espírito. Assim, não basta que o espírito queira mostrar-se, é preciso também que encontre a necessária aptidão na pessoa a quem deseje fazer-se visível. Pode essa faculdade desenvolver-se pelo exercício? Pode, como todas as outras faculdades, mas pertence ao número daquelas com relação às quais é melhor que se espere o desenvolvimento natural do que provocá-lo para não sobreexcitar a imaginação. A de ver os espíritos em geral e permanentemente constitui uma faculdade excepcional e não está nas condições normais do homem. 27ª. Pode-se provocar a aparição dos espíritos? Isso algumas vezes é possível, porém muito raramente. A aparição é quase sempre espontânea. Para que alguém veja os espíritos, precisa ser dotado de uma faculdade especial. 28ª. Podem os espíritos tornar-se visíveis sob outra aparência que não a da forma humana? A humana é a forma normal. O espírito pode variar-lhe a aparência, mas sempre com o tipo humano. Não podem manifestar-se sob a forma de chama? Podem produzir chamas, clarões, como todos os outros efeitos para testar a sua presença, mas não são os próprios espíritos que assim aparecem. A chama não passa muitas vezes de uma miragem ou de uma emanação do perispírito. Em todo caso, nunca é mais do que uma parcela deste. O perispírito não se mostra integralmente nas visões. 29ª. Que se deve pensar da crença que atribui os fogos-fatos à presença de almas ou espíritos? Fogo-fato é a fluorescência produzida por gases emanados de substâncias orgânicas em estado de decomposição e é geralmente observável à noite em terrenos pantanosos, sepulturas, etc. E os espíritos respondem: superstição produzida pela ignorância. Bem conhecida é a causa física dos fogos-fatos. A chama azul, que segundo dizem apareceu sobre a cabeça de Sérvius Túlios quando menino, é uma fábula ou foi real? Era real e produzida por um espírito familiar que, desse modo, dava um aviso à mãe do menino. Médium vidente, essa mãe percebeu uma irradiação do espírito protetor de seu filho, assim como os médiuns escreventes não escrevem todos a mesma coisa. Também nos médiuns videntes não é em todos do mesmo grau a vidência. Ao passo que aquela mãe viu apenas uma chama, outro médium teria podido ver o próprio corpo do espírito. Essa vidência então vai depender da maior ou menor condição do espírito do médium de ver o espírito que está querendo se manifestar. 30ª. Poderiam os espíritos apresentar-se sob a forma de animais? Isso pode dar-se, mas somente espíritos muito inferiores tomam essas aparências. Em caso algum, porém, será mais do que uma aparência momentânea.
fora absurdo acreditar-se que um qualquer animal verdadeiro pudesse ser a encarnação de um espírito. Os animais são sempre animais e nada mais do que isto. Kardec faz uma nota. Somente a superstição pode fazer crer que certos animais são animados por espíritos. É preciso uma imaginação muito complacente ou muito impressionada para ver qualquer coisa de sobrenatural nas circunstâncias um pouco extravagantes em que eles algumas vezes se apresentam. O medo faz que a miúde se veja o que não existe. Mas não só no medo tem sua origem essa ideia. Conhecemos uma senhora muito inteligente, aliás, que consagrava desmedida afeição a um gato preto porque acreditava ser ele de natureza sobre-animal. Entretanto, essa senhora jamais ouvira falar do espiritismo. Se o houvesse conhecido, ele lhe teria feito compreender o ridículo da causa de sua predileção pelo animal, provando-lhe a impossibilidade de tal metamorfose. Kardec sempre nos aconselha para que estudemos a doutrina, de forma a desmistificar os fenômenos espirituais. É certo que nem todos veem os espíritos, porém muitas vezes sentimos as suas presenças, a sua influência, e nós precisamos saber o que fazer quando algo assim nos acontece. Nós precisamos estar conscientes do processo. Assim, nós encerramos mais um módulo do Livro dos Médiuns. Muito obrigada e até o próximo encontro.